Você não está aqui por acaso. Algo maior do que você imagina está prestes a ser revelado. Este vídeo carrega uma mensagem rara, poderosa e extremamente perturbadora para as forças malignas. Existem textos sagrados que, quando proclamados com convicção, fazem estremecer os alicerces do mal. São declarações que carregam uma autoridade tão intensa que provocam reações invisíveis e libertações imediatas. Mas atenção, essas palavras não podem ser tratadas com pressa ou desatenção. O conteúdo que você vai ouvir foi preparado com propósito. E se você deseja compreender a dimensão real dessa revelação, precisa permanecer aqui até o fim. Talvez você já tenha escutado muitas mensagens espirituais. Talvez até conheça a Bíblia. Mas o que será apresentado hoje não é comum, não é rotineiro e definitivamente não é algo que o inimigo deseja que você descubra. Este é um chamado, uma convocação à consciência, uma abertura de visão. O que será exposto vai muito além de ensinamentos. É munição contra tudo que tem se levantado contra a sua paz, sua casa, sua mente, sua fé. Não se distraia, não avance o vídeo, porque o conteúdo completo é essencial para entender o impacto real do que está prestes a ser revelado. E o momento da revelação não será antecipado, porque cada palavra anterior é uma preparação estratégica para a sua libertação. Agora, preste atenção. Se você sente que está sob pressão espiritual, se percebe ataques que não consegue explicar, se há situações que se repetem sem explicação natural, este vídeo pode ser a resposta, mas só fará sentido se você absorver tudo, sem pular partes. Por isso, se inscreva agora no canal, ative o sino para receber todos os novos vídeos. Deixe o seu comentário abaixo com sinceridade. Clique no gostei e envie este vídeo para amigos, familiares, conhecidos que precisam de socorro divino urgente. Deus pode usar você como canal de libertação para alguém que está à beira de um colapso. Ouça com seriedade. Fique até o final. Essa pode ser a instrução que vai mudar o rumo da sua história. As trevas temem aquilo que a luz revela. Em um mundo onde forças espirituais operam silenciosamente, existem escrituras que causam verdadeiro pânico nas regiões sombrias. Muitos desconhecem o poder contido em certas palavras divinas. Mas quando são pronunciadas com fé, elas invadem territórios ocultos e destroem toda influência maligna. Nada que age nas sombras permanece quando a autoridade celestial é ativada através da leitura específica de 2 textos milenares. Essas passagens não são comuns. Elas foram preparadas com propósito eterno, criadas para confrontar diretamente aquilo que se levanta contra os justos. Há um segredo guardado por séculos que será revelado agora. E quando for desvendado, nada mais será como antes. Este vídeo vai além de qualquer leitura superficial. Ele mergulha no confronto entre luz e escuridão, revelando o que os olhos naturais não conseguem perceber. Prepare-se para descobrir o que realmente incomoda o adversário da verdade. Desde o início dos tempos, a batalha espiritual é silenciosa, mas constante. Ela atravessa gerações, atinge famílias, tenta destruir promessas e espalhar confusão. Contudo, o Criador nunca deixou o ser humano sem direção. Toda a orientação necessária está registrada em textos sagrados que muitos apenas decoram, mas não compreendem. Quando certos versículos são proclamados com entendimento, o impacto causado no mundo invisível é devastador. Algumas composições bíblicas carregam um peso maior do que outras porque foram moldadas pela dor, pela perseguição, pela guerra interna do espírito humano contra o mal. E quando essas palavras são utilizadas de forma consciente, o inferno recua.
O inimigo espiritual reconhece o território sagrado que essas declarações criam. E exatamente por isso, elas são tão combatidas. Quem descobrir quais são essas mensagens jamais será o mesmo. O conhecimento sem revelação não gera transformação. É por isso que muitos leem, mas não vivenciam. Escutam, porém não percebem. Repetem, mas não compreendem a profundidade do que carregam nos lábios. Entretanto, quando duas orações específicas são entoadas com entendimento e autoridade, as correntes se desfazem. Uma muralha espiritual é erguida ao redor do lar, da mente, do coração, do corpo. Essas composições têm poder suficiente para desmantelar estratégias diabólicas, cortar laços demoníacos e calar vozes de acusação que ecoam nas regiões celestes. Nem todos suportam conhecer essa verdade, mas aqueles que resistirem até o fim deste conteúdo terão acesso ao segredo que muitos ignoram. E ao aplicar o que será ensinado, verão o impossível acontecer diante dos próprios olhos. É comum pensar que toda a escritura possui o mesmo efeito, mas essa é uma armadilha sutil. Alguns textos foram projetados para consolo, outros para adoração. Mas existem passagens que funcionam como espadas afiadas, prontas para o confronto direto. Elas não apenas afastam o mal, elas o destroem por completo. Quando um servo do Altíssimo recita com fé essas sentenças, cada letra se torna um golpe contra o império das trevas. E não há oposição capaz de resistir. Os 2 salmos que serão revelados neste vídeo são detestados pelo inimigo porque expõem suas artimanhas, quebram suas armadilhas e neutralizam suas influências. São como granadas espirituais lançadas em meio ao campo de batalha. O diabo teme, odeia, evita que essas palavras sejam pronunciadas. Mas agora você vai conhecê-las. Chegou o momento de revelar o que foi ocultado por tanto tempo. Prepare o seu espírito, alinhe seus pensamentos, abandone distrações e preste total atenção ao que será anunciado. O primeiro é o Salmo 109. Esta oração é um clamor profundo de justiça contra os que se levantam com intenções malignas. É uma petição espiritual contra a maldade organizada, contra aqueles que tramam o mal nas sombras. Já o segundo é o Salmo 144. Ele é uma convocação à guerra santa, uma declaração poderosa de que o Altíssimo adestra mãos para a batalha e fortalece braços para o combate. Juntos, esses 2 salmos são armas espirituais que o diabo odeia com todas as suas forças. Porque eles desmascaram, derrubam e destroem. Agora que você sabe, prepare-se para mergulhar no conteúdo que muda destinos. Nenhuma força maligna permanece intacta diante da intensidade espiritual que esses salmos carregam. Quando alguém decide, com firmeza, abrir a boca e declarar essas palavras, o ambiente muda. As energias negativas começam a se dissipar. Aquilo que era oculto passa a ser exposto. O inimigo não suporta ouvir essas sentenças porque nelas está embutida uma verdade cortante. O Salmo 109 funciona como uma sentença contra aqueles que planejam destruição. Ele desestabiliza o reino das trevas com exatidão. Já o Salmo 144 prepara o campo espiritual, fortalece a estrutura interna, equipa a alma para resistir aos dias maus. Esses 2 salmos são mais do que palavras antigas. São decretos vivos, autorizados diretamente pelo céu. Eles incomodam o mal, desfiguram suas máscaras e expulsam sua presença. Ao serem proclamados, tornam o território onde estão sendo lidos completamente protegido. O Salmo 109 não é apenas uma súplica, é uma convocação espiritual para a intervenção divina. Ele denuncia a injustiça, clama por retaliação contra quem maquina perversidades. Suas palavras têm um peso que poucos suportam carregar.
pois quem as profere deve estar consciente da gravidade do que está pedindo. É um clamor legítimo contra opressores ocultos, uma petição celestial para que o justo seja vingado. Quando alguém utiliza esse salmo em oração, está pedindo que o mal colha exatamente o que semeou. Isso faz com que entidades malignas tremam, porque elas compreendem o poder das consequências espirituais ativadas por essas palavras. A justiça divina é acionada e o ambiente se torna terreno inabitável para qualquer espírito contrário. O próprio ar muda, os olhos enxergam mais longe, os ouvidos se abrem para ouvir o que antes era abafado. Já o Salmo 144 é como o rugido de um guerreiro celestial. Ele começa exaltando a fonte do poder, o único que capacita para vencer o invisível. Não é uma oração comum, é uma armadura completa vestida em forma de palavras. Nele, o Espírito se posiciona com ousadia diante de qualquer obstáculo. Esse salmo declara que o braço não será fraco, que a mente não será dominada, que o coração não se renderá ao desespero. Ele invoca socorro do alto, desfaz ciladas preparadas com antecedência, quebra setas lançadas à distância. É uma convocação à resistência, um grito silencioso que o inimigo ouve como um trovão. Ao ser entoado com sinceridade, sua vibração penetra lugares espirituais profundos. Nada que estiver escondido consegue permanecer encoberto. Toda influência negativa se dispersa e o cenário ao redor começa a mudar. Quando esses dois salmos são lidos em sequência, formam uma barreira quase intransponível para as forças espirituais do mal. Eles não apenas afastam a influência diabólica, eles anulam completamente suas ações. É como se um exército celestial se colocasse de prontidão ao redor de quem os utiliza. O Salmo 109 limpa o campo, varre o lixo espiritual, elimina as setas do acusador. O Salmo 144 ergue o escudo, posiciona o guerreiro, blinda a alma contra novos ataques. Essa combinação é temida, rejeitada e ignorada por quem não deseja pagar o preço de viver espiritualmente alerta. Mas quem entende sua importância passa a usá-los como estratégia de guerra. E toda vez que são proclamados, novas vitórias são registradas nos céus. Os efeitos não são apenas emocionais ou psicológicos, são espirituais, viscerais, profundos, inegáveis. A força desses salmos não está apenas nas palavras, mas na origem de cada frase. Elas nasceram da angústia, da luta, do confronto entre fé e opressão. São registros eternos de como enfrentar perseguições, acusações, confrontos internos e externos. O Salmo 109 revela a dor de quem foi traído, injustiçado, caluniado, mas também expressa o desejo legítimo de ver o mal punido. Já o Salmo 144 é o cântico de quem não aceita viver derrotado, de quem entende que a vida espiritual é um combate constante. Juntos, eles representam o clamor por justiça e a preparação para a guerra. E quando esses salmos se tornam parte do cotidiano de alguém, tudo ao redor começa a ser moldado por outra atmosfera. A presença do mal se sente acuada, porque esses textos ativam forças celestiais que operam em favor do justo com precisão cirúrgica. Nada aterroriza tanto os agentes das trevas quanto palavras pronunciadas com autoridade espiritual. O Salmo 109 atua como espada que corta vínculos de injustiça. Ele abre caminhos onde tudo parecia fechado. Não se trata de uma oração genérica, trata-se de um pedido específico por intervenção divina diante da malícia de quem semeia destruição. Já o Salmo 144 transforma lamento em estratégia, fraqueza em fortaleza, paralisia em mobilização. Ele ensina a confiar no auxílio superior, mesmo quando tudo ao redor desaba. A combinação dos dois cria um escudo inviolável, uma muralha invisível, onde o inimigo não consegue penetrar.
Ao incluí-los na rotina espiritual, a alma passa a viver sob um código de proteção que vai além do entendimento humano. Os que buscam libertação real encontram nesse conteúdo uma resposta eficaz, capaz de cortar maldições na raiz e anular feitiçarias lançadas por inveja. A força espiritual desses textos não está limitada por tempo, cultura ou idioma. São declarações vivas que mantêm poder em qualquer geração. Quando lidos com intenção reta, produzem libertação total. O Salmo 109, com suas palavras afiadas, denuncia o perverso. Expõe a hipocrisia de quem finge justiça, mas age com crueldade. Já o Salmo 144 age como um decreto militar, convocando os céus para agir ao favor dos que lutam pelo bem. Cada verso dessas composições sagradas carrega vida. São capazes de alterar atmosferas inteiras e desintegrar planejamentos demoníacos ainda não manifestados. A eficácia deles está justamente na ousadia de quem os usa com discernimento. Ao serem recitados, ativam-se promessas escondidas nas dimensões espirituais. E toda a armadilha preparada contra você começa a ser desmontada silenciosamente. O inimigo sente quando está prestes a ser derrotado, e ele odeia isso. Alguns acreditam que orações devem ser suaves, leves, agradáveis aos ouvidos humanos. Mas há momentos em que é necessário clamar com intensidade, com coragem, com indignação contra a injustiça. O Salmo 109 mostra exatamente isso. Ele é um brado contra opressores, uma súplica ardente por justiça implacável. Já o Salmo 144 não pede delicadeza, exige preparo, exige posicionamento. Ele treina o interior para o confronto, fortalece convicções, prepara os músculos espirituais para aguentar o peso da vitória. Esses dois salmos são odiados porque confrontam diretamente as obras das trevas. Eles não negociam com o mal, não dialogam com a escuridão, não aceitam meias palavras. São absolutos, firmes, afiados. Quando alguém incorpora essas palavras em sua vida, a autoridade é ampliada. O adversário tenta impedir essa leitura porque sabe que perderá território. É comum observar que quem recorre a esses textos passa a experimentar libertações que antes pareciam impossíveis. Isso porque o Salmo 109 expõe mentiras, desfaz maldições verbais, desestabiliza estruturas espirituais malignas. Ele provoca a reação imediata do mundo invisível. Já o Salmo 144 ergue muralhas ao redor da mente, protege contra influências mentais destrutivas, bloqueia setas lançadas no silêncio. Quando essas palavras sagradas são pronunciadas diariamente, criam uma atmosfera sagrada ao redor de quem as usa. Não há como o inimigo permanecer onde a presença de Deus é invocada com autoridade. Os dois salmos, juntos, funcionam como ferramentas ofensivas e defensivas. Um remove a contaminação, o outro blinda contra novos ataques. São temidos porque funcionam. São rejeitados por quem vive em pecado, mas amados por quem deseja ver o bem triunfar. Você pode ter orado muitas vezes, pode ter repetido palavras bonitas sem perceber resultados. Mas quando decide utilizar o Salmo 109 e o Salmo 144 como instrumentos espirituais, a diferença se torna clara. O mal começa a se incomodar. Os sonhos voltam. A mente clareia, a paz retorna. Porque esses salmos invocam a ação direta do Eterno contra tudo aquilo que se levanta com falsidade, com perversidade, com intenções ocultas. Eles revelam o verdadeiro rosto do inimigo. E onde há revelação, há libertação. Quem tem usado esses salmos com discernimento testemunha transformações profundas que não podem ser explicadas apenas com lógica. O adversário teme essa prática porque ela enfraquece suas estratégias.
Cada vez que você lê essas palavras, uma nova dimensão se abre. Uma camada de proteção é ativada, e nenhum plano das trevas prevalece contra essa armadura sagrada. O Salmo 109 é mais do que uma petição. Ele é uma declaração profética contra toda a estrutura que atua para derrubar os inocentes. Ele não suplica piedade ao injusto, ele clama por justiça absoluta. Sua intensidade revela o nível de angústia de quem confia apenas no socorro do alto. Suas palavras não são levianas. Elas pesam no mundo espiritual como marteladas em muros de opressão. Já o Salmo 144 não permite neutralidade, ou se está preparado ou se será vencido. Ele não é recitado por quem foge da guerra, mas por quem decide enfrentá-la. O diabo odeia esses salmos porque sabe que cada vez que são proclamados, fortalece-se o exército da luz. Cada frase é uma sentença contra as trevas. Cada versículo funciona como uma flecha certeira no coração da maldade. Recitá-los com fé é como erguer um estandarte em meio ao campo de batalha. Enquanto o Salmo 109 atua como julgamento sobre os ímpios, o Salmo 144 molda guerreiros. Eles não agradam aos que vivem de aparência, nem aos que fingem devoção. Eles confrontam, cortam, expõem. O primeiro derrama a verdade contra a injustiça. O segundo ergue barreiras intransponíveis para proteger os que amam a retidão. O inimigo tenta silenciar essas orações porque sabe que, uma vez declaradas, criam um escudo divino. Ele odeia ser desmascarado, odeia quando sua influência é enfraquecida, odeia perder território. Mas esses dois salmos são como tochas acesas no meio da escuridão. Onde há dúvida, trazem clareza. Onde há opressão, trazem alívio. Onde há perseguição, trazem defesa. São mais do que leitura, são prática de guerra espiritual. Poucos compreendem o impacto real que produzem, mas quem entende jamais os abandona. Toda vez que alguém profere o Salmo 109 em espírito, aciona uma retaliação divina contra toda boca mentirosa. Ele não permite que o injusto permaneça confortável. Ele confronta o caluniador, desestabiliza o traidor, desmascara o manipulador. O Salmo 144, por outro lado, ergue muralhas contra invasores, afia discernimento, restaura coragem. Ele não é recitado por quem se rende facilmente, mas por quem decide lutar com autoridade. Esses dois salmos são como lâminas espirituais afiadas. O inimigo odeia quando você os lê, porque sabe que eles criam rachaduras no seu sistema de controle. As forças do mal tentam evitar que o povo conheça esses textos, pois sabem que são libertadores. Mas agora que você os conhece, é impossível voltar atrás. A atmosfera espiritual ao seu redor começa a ser moldada por essa verdade. E tudo que era oculto começa a cair. O Salmo 109 não é lido por quem busca consolo superficial. Ele é proclamado por quem quer ver a justiça divina em ação. Não é uma súplica gentil. É um grito de guerra contra a maldade institucionalizada. Ele exige resposta. Já o Salmo 144 convoca o justo a vestir sua armadura. Ele não consola o fraco, fortalece o forte. Juntos, eles formam a combinação que destrói fortalezas espirituais erguidas por décadas. O adversário sabe disso, por isso tenta esconder sua existência. Mas agora, nada mais pode ser silenciado. Cada vez que esses salmos forem declarados, algo no mundo invisível será abalado. As correntes começarão a romper. A opressão cederá espaço à liberdade, a escuridão dará lugar à luz, e o nome do Altíssimo será glorificado sobre qualquer outra força. Esses salmos não apenas incomodam o mal, eles o extinguem. Não há espaço para dúvida quando esses salmos são usados com sinceridade. O Salmo 109 confronta diretamente toda aliança maligna feita contra você.
Ele desfaz pactos ocultos, rompe votos feitos em segredo, anula sentenças lançadas no escuro. Já o Salmo 144 transforma o frágil em guerreiro. Ele destrava o que estava paralisado, reacende o que havia apagado, desperta o que estava dormindo. Eles são recitados por quem compreende que a guerra espiritual é diária, constante, intensa. O diabo odeia esses salmos porque sabe que são decretos divinos. Eles não pedem permissão, eles ordenam, eles não hesitam, eles agem. Toda vez que são pronunciados, os céus se movimentam. Os anjos se posicionam, as muralhas caem, as portas se abrem. E quem antes era perseguido, agora se torna protegido. A força deles é inquestionável, o poder inevitável. Quando o Salmo 109 é proclamado, ele age como fogo purificador sobre todas as acusações lançadas injustamente. Ele não permite que mentiras se estabeleçam como verdades. Ele clama pelo rompimento de todas as armadilhas ocultas. Já o Salmo 144 fortalece a resistência interior. Ele prepara a alma para suportar tempestades, para levantar-se em meio ao caos, para caminhar mesmo quando tudo parece bloqueado. O diabo odeia esses dois salmos porque neles não existe concessão nem negociação. Eles são confronto direto contra a malignidade. Ao serem pronunciados, a atmosfera espiritual responde imediatamente. Nenhum pacto do mal sobrevive à luz que esses salmos derramam. A proteção que se ergue ao redor de quem os recita é como muralha impenetrável. As palavras se tornam escudo, cada verso uma flecha, cada clamor uma trombeta de guerra. E nada do que for contrário permanece de pé. O Salmo 109 denuncia os ataques silenciosos, as setas lançadas no oculto, os pensamentos corrompidos de quem finge amizade. Ele rasga as vestes da hipocrisia e desnuda os planos de destruição. O Salmo 144, por outro lado, instrui o espírito a empunhar armas espirituais com confiança. Ele transforma silêncio em cântico de vitória. Ele ensina que o braço não precisa ser forte quando a força vem do alto. Quando os dois salmos se encontram na boca de um justo, algo sobrenatural acontece. O invisível se dobra diante do sagrado, o maligno perde força, as mentiras perdem eco e o diabo é expulso de onde tentou fazer morada. Esses salmos foram deixados não apenas como registros históricos, mas como instrumentos ativos para os dias atuais. São como remédios para a alma oprimida, como espadas na mão do vigilante, como muralhas erguidas no território do fiel. Existem palavras que penetram o coração. Outras tocam o espírito, mas as contidas no Salmo 109 e no Salmo 144 fazem tremer as fundações do mal. Elas não são cantadas, são lançadas como decretos. Elas não são repetidas, são bradadas com autoridade. O Salmo 109 é o clamor do injustiçado diante do trono divino, clamando por intervenção contra quem age na escuridão. O Salmo 144 é a preparação do espírito para a batalha que transcende a lógica. Juntos, eles são armas contra qualquer opressão. Nenhuma força do mal se mantém quando esses salmos são usados com sinceridade. Eles limpam o território espiritual, removem contaminações invisíveis, anulam votos malignos. A presença do inimigo torna-se insuportável, onde essas palavras ecoam. E os céus respondem com fogo, vento e glória. O mal odeia ser derrotado, e esses salmos o derrotam sem piedade. Há momentos em que apenas o confronto espiritual pode trazer libertação completa. O Salmo 109 é o estopim dessa guerra. Ele denuncia, confronta, rompe com a complacência. Ele invoca justiça sobre a perversidade. O Salmo 144 não fica atrás. Ele arma o espírito para resistir ao dia mau, para levantar-se mesmo após quedas, para guerrear sem medo. Eles são salmos que o inimigo odeia,
porque revelam seu disfarce. Eles não acalentam a alma cansada, eles despertam o espírito guerreiro. Quem os lê não permanece neutro, ou é transformado, ou se retira. A verdade que eles carregam é insuportável para quem vive nas trevas. Mas para quem ama a retidão, são como água no deserto. Cada linha contida neles é uma arma contra a injustiça, contra a opressão, contra o engano. Quem deseja vitória real precisa aprender a usá-los. O Salmo 109 opera como martelo espiritual que despedaça correntes invisíveis. Ele confronta palavras lançadas como maldição. Ele revoga julgamentos proferidos injustamente. Ele quebra ciclos de injustiça repetidos por gerações. O Salmo 144 é o campo de treinamento da alma. Ele ergue o guerreiro interior, ensina a reconhecer o perigo, dá estratégia para vencer. Eles não são poéticos, são combativos. E exatamente por isso são rejeitados por muitos, mas reverenciados pelos que compreendem seu valor. O diabo odeia quando você os lê, porque ele sente a estrutura espiritual tremer. Ele odeia quando você ora com autoridade, porque sabe que não poderá resistir. Esses 2 salmos não fazem parte de uma tradição morta. Eles são armas vivas. Foram dados para momentos de batalha, e o tempo de usá-los é agora. Quem os ignora, enfraquece. Quem os abraça, vence. Se você chegou até aqui, é porque Deus está tratando algo profundo no seu coração. Nada foi em vão. Nenhuma palavra dita neste vídeo foi por acaso. O que foi revelado hoje tem o poder de abrir seus olhos, fortalecer sua fé e mudar completamente sua atmosfera espiritual. Agora você carrega armas espirituais que o inimigo odeia. Você sabe o que deve fazer. Você foi capacitado para resistir, enfrentar, vencer. Mesmo que tudo ao seu redor pareça confuso, mesmo que os ventos contrários soprem com força, lembre-se, você não está só. O Senhor dos Exércitos está contigo. Há anjos acampados ao seu redor. O mal não terá poder onde há luz, onde há verdade, onde há oração com propósito. As palavras que você declarou hoje foram ouvidas nos céus, e a resposta já está em movimento. Por mais difícil que a jornada pareça, existe um caminho sendo preparado. Onde havia medo, Deus colocará coragem. Onde havia dor, Ele derramará consolo. Onde havia escuridão, a luz do Eterno brilhará com intensidade. Você foi escolhido para viver algo novo, algo maior, algo eterno. Creia, permaneça, não desista agora, porque quem caminha com Deus nunca está desamparado.